Eu vi coisas que você não acreditaria. Histórias que desafiam o que a gente pensa sobre certo e errado, sobre fé e desespero. Eu, que passo a vida mergulhada em narrativas, nunca esperei encontrar um milagre no lugar mais profano, vindo de um ato tão impensável. É sobre isso que vamos falar hoje. Prepare-se. A alma de Eliana carregava um peso invisível. Era mais denso que a poeira que ela varria das capelas. Mais frio que o mármore polido que seus panos limpavam todos os dias. Ela era faxineira, uma mulher de fé evangélica, com as mãos calejadas pela vida e o coração apertado por um passado que ela tentava enterrar sob camadas de oração e trabalho duro. Aos 7 anos, o mundo de Eliana desabou. Lembro-me dela me contando sobre o cheiro de remédios amargos, o som da tosse seca da irmã mais nova, o medo gelado de perder quem amava. A irmã adoeceu gravemente e Eliana, na sua inocência infantil, acreditou que a culpa era dela. Uma mancha, um fardo, um erro que precisava ser pago. A irmã se recuperou. Sim, mas a semente da culpa germinou em seu coração, crescendo silenciosamente com cada ano que passava. Ela sentia que, por sua própria existência, trazia um defeito, algo que a tornava indigna de qualquer coisa boa. Na rotina dela, cada dia era igual. Acordava antes do sol tocar a janela, o cheiro de café forte misturado ao de sabão em pó. Pegava a condução lotada, o corpo balançando junto com os outros, mas a mente longe, num canto escuro. No trabalho, o cheiro de cera e desinfetante grudava na pele, impregnava as roupas. Ela limpava imagens, altares, bancos de madeira escura. Seu trabalho era impecável, cada canto brilhando, mas por dentro ela sentia um zumbido constante, como um fio desencapado na cabeça. Uma melodia desafinada que só ela ouvia. Era um incômodo silencioso, um eco daquela culpa antiga que ela evitava olhar de frente. Um dia, enquanto limpava a sacristia, algo pequeno e estranho chamou sua atenção. Um terço de madeira escura, daqueles bem velhinhos, estava caído no chão, bem ao lado de uma imagem de Santo Antônio. A imagem, tão comum ali, parecia agora olhar para ela de um jeito diferente, com um brilho no olhar que Eliana nunca havia notado antes. Um arrepio frio correu pela espinha. Ela pegou o terço, sentindo o peso da madeira gasta na palma da mão, e o colocou de volta na mesa. Mas o pequeno objeto parecia ter desarrumado algo maior dentro dela. Naquele dia, o peso no peito de Eliana ficou mais forte. Uma sensação de que o ar estava mais denso, difícil de puxar. As mãos, que antes se moviam com destreza, pareciam mais lentas, mais pesadas. Ela sentia um suor frio escorrer pelas costas, mesmo com o ar-condicionado gelado do corredor. A voz dela se fechou. As vozes ao redor pareciam abafadas, distantes, como se estivesse sob a água. E eu me pergunto, você já sentiu essa opressão? Se isso cutucou algo em você, escreva agora. Quero a verdade. A perda das bordas começou sutil, quase imperceptível. O silêncio da igreja, que antes trazia um certo conforto, agora soava alto, preenchido por um murmúrio que não era real, mas que reverberava dentro da sua cabeça. O tempo esticava e encolhia. Os minutos viravam horas, as horas um borrão. Ela esfregava o chão, sentindo a textura áspera da vassoura, o cheiro forte de cândida subindo às narinas. Mas a realidade parecia escorrer entre os dedos, uma névoa densa que a envolvia. Ela parou, respirou, ouviu. Mas o que se ouvia era apenas o vazio. Um calor estranho começou a subir pelas pernas, sem queimar por fora, mas com uma intensidade que a assustava. Não era febre, era algo de dentro, uma chama que ela não entendia. O cheiro de incenso, que antes era uma fragrância suave, agora parecia sufocá-la, denso e picante. Ela sentia o peso de cada passo, como se estivesse andando na areia movediça. A luz que entrava pelos vitrais, colorida e vibrante, parecia se distorcer, transformando-se em sombras longas e ameaçadoras. Ela sentiu um nó na garganta, seco, quase doloroso. O que estava acontecendo com ela?
Ela viu uma senhora de joelhos rezando com fervor diante de uma imagem de Nossa Senhora. Via o brilho nos olhos de um jovem que acendia uma vela pedindo por algo. Eliana sempre via aquilo com uma mistura de respeito e distância. Sua fé era diferente, mais centrada na palavra, menos nos símbolos. Mas naquele dia, ao ver aquela senhora, Eliana sentiu um julgamento nascer dentro dela. Quanta idolatria, pensou. Quanta ingenuidade. Ela achava que sabia a verdade, a única verdade. Mas o que ela não percebia era que seu próprio orgulho estava crescendo, silencioso, perigoso. Se você já sentiu esse chamado, diga: abre meus olhos. Eliana se aproximou da imagem de Santo Antônio, o mesmo santo ao lado do terço caído. Ela o via como um símbolo de tudo que sua fé rejeitava. Uma figura de gesso, com um menino no colo, um livro na mão. Para ela, era apenas um objeto. Mas o olhar daquela imagem, que antes parecia indiferente, agora a incomodava profundamente. Como se o santo a encarasse, convidando-a a questionar tudo o que ela acreditava. Aquele convite era quase uma provocação. Ela sentia o frio da pedra do altar sob seus dedos, o ar pesado em volta. Aquele lugar que engolia as orações e as esperanças de tantos, parecia agora querer engolir a própria Eliana. Ela sentiu uma presença. Não era física, mas algo que apertava o peito. Um sussurro gelado que parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Era uma voz que questionava, que zombava. Você acha que é melhor? Você, com sua culpa antiga, com seu coração endurecido? A voz parecia conhecer cada canto escuro da alma de Eliana, cada falha, cada julgamento. Era um acusador, sutil, mas implacável. Eliana sentiu as mãos frias por dentro, a garganta seca. Ela tentava ignorar, mas o sussurro era insistente. Onde está a sua verdade agora? Se você acredita que a consciência continua, escreva. Eu acredito. Ela estava sozinha na sacristia, mas nunca se sentiu tão exposta. O cheiro de incenso parecia agora um veneno. Cada tragada, uma tortura. O que a voz dizia mexia com algo profundo. Aquela culpa de criança, o fardo invisível, a mancha que ela carregava, tudo veio à tona. Ela se viu no espelho daquele julgamento silencioso. E o que viu não era bonito. Era o orgulho, a hipocrisia, a dureza de um coração que, em nome de uma fé, havia se fechado para a compaixão. Ela viu seu próprio rosto, distorcido pelo cansaço e pela amargura, refletido no brilho polido da mesa de madeira que acabara de limpar. Eu achei que era o fim de sua jornada de fé, mas ela não sabia que estava apenas começando. Eu vi coisas que você não acreditaria. Histórias que desafiam o que a gente pensa sobre certo e errado, sobre fé e desespero. Eu, que passo a vida mergulhado em narrativas, nunca esperei encontrar um milagre no lugar mais profano, vindo de um ato tão impensável. É sobre isso que vamos falar hoje. Prepare-se. A alma de Eliana carregava um peso invisível. Era mais denso que a poeira que ela varria das capelas, mais frio que o mármore polido que seus panos limpavam todos os dias. Ela era faxineira, uma mulher de fé evangélica. Com as mãos calejadas pela vida e o coração apertado por um passado que ela tentava enterrar sob camadas de oração e trabalho duro. Aos 7 anos, o mundo de Eliana desabou. Lembro-me dela me contando sobre o cheiro de remédios amargos, o som da tosse seca da irmã mais nova, o medo gelado de perder quem amava. A irmã adoeceu gravemente e Eliana, na sua inocência infantil, acreditou que a culpa era dela. Uma mancha, um fardo, um erro que precisava ser pago. A irmã se recuperou sim, mas a semente da culpa germinou em seu coração, crescendo silenciosamente com cada ano que passava. Ela sentia que, por sua própria existência, trazia um defeito, algo que a tornava indigna de qualquer coisa boa. Na rotina dela, cada dia era igual. Acordava antes do sol tocar a janela.
O cheiro de café forte, misturado ao de sabão em pó, pegava a condução lotada, o corpo balançando junto com os outros, mas a mente longe, num canto escuro. No trabalho, o cheiro de cera e desinfetante grudava na pele, impregnava as roupas. Ela limpava imagens, altares, bancos de madeira escura. Seu trabalho era impecável, cada canto brilhando. Mas, por dentro, ela sentia um zumbido constante, como um fio desencapado na cabeça. Uma melodia desafinada que só ela ouvia. Era um incômodo silencioso, um eco daquela culpa antiga que ela evitava olhar de frente. Um dia, enquanto limpava a sacristia, algo pequeno e estranho chamou sua atenção. Um terço de madeira escura, daqueles bem velhinhos, estava caído no chão, bem ao lado de uma imagem de Santo Antônio. A imagem, tão comum ali, parecia agora olhar para ela de um jeito diferente, com um brilho no olhar que Eliana nunca havia notado antes. Um arrepio frio correu pela espinha. Ela pegou o terço, sentindo o peso da madeira gasta na palma da mão, e o colocou de volta na mesa. Mas o pequeno objeto parecia ter desarrumado algo maior dentro dela. Naquele dia, o peso no peito de Eliana ficou mais forte. Uma sensação de que o ar estava mais denso, difícil de puxar. As mãos, que antes se moviam com destreza, pareciam mais lentas, mais pesadas. Ela sentiu o suor frio escorrer pelas costas, mesmo com o ar-condicionado gelado do corredor. A voz dela se fechou. As vozes ao redor pareciam abafadas, distantes, como se estivesse sob a água. Eu me pergunto, você já sentiu essa opressão? Se isso cutucou algo em você, escreva agora. Quero a verdade. A perda das bordas começou sutil, quase imperceptível. O silêncio da igreja, que antes trazia um certo conforto, agora soava alto, preenchido por um murmúrio que não era real, mas que reverberava dentro da sua cabeça. O tempo esticava e encolhia. Os minutos viravam horas, as horas um borrão. Ela esfregava o chão, sentindo a textura áspera da vassoura, o cheiro forte de cândida subindo às narinas. Mas a realidade parecia escorrer entre os dedos, uma névoa densa que a envolvia. Ela parou, respirou, ouviu, mas o que se ouvia era apenas o vazio. Um calor estranho começou a subir pelas pernas, sem queimar por fora, mas com uma intensidade que a assustava. Não era febre, era algo de dentro, uma chama que ela não entendia. O cheiro de incenso, que antes era uma fragrância suave, agora parecia sufocá-la, denso e picante. Ela sentiu o peso de cada passo, como se estivesse andando na areia movediça. A luz que entrava pelos vitrais, colorida e vibrante, parecia se distorcer, transformando-se em sombras longas e ameaçadoras. Ela sentiu um nó na garganta, seco, quase doloroso. O que estava acontecendo com ela? Ela viu uma senhora, de joelhos, rezando com fervor diante de uma imagem de Nossa Senhora. Via o brilho nos olhos de um jovem que acendia uma vela, pedindo por algo. Eliana sempre via aquilo com uma mistura de respeito e distância. Sua fé era diferente, mais centrada na palavra, menos nos símbolos. Mas naquele dia, ao ver aquela senhora, Eliana sentiu um julgamento nascer dentro dela. Quanta idolatria, pensou. Quanta ingenuidade. Ela achava que sabia a verdade, a única verdade. Mas o que ela não percebia era que seu próprio orgulho estava crescendo, silencioso, perigoso. Se você já sentiu esse chamado, diga, abre-me os olhos. Eliana se aproximou da imagem de Santo Antônio, o mesmo santo ao lado do terço caído. Ela o via como um símbolo de tudo que sua fé rejeitava. Uma figura de gesso, com um menino no colo, um livro na mão. Para ela, era apenas um objeto. Mas o olhar daquela imagem, que antes parecia indiferente, agora a incomodava profundamente, como se o santo a encarasse, convidando-a a questionar tudo que ela acreditava. Aquele convite era quase uma provocação. Ela sentia o frio da pedra do altar sob seus dedos, o ar pesado em volta. Aquele lugar que engolia as orações e as esperanças de tantos.
parecia agora querer engolir a própria Eliana. Ela sentiu uma presença. Não era física, mas algo que apertava o peito. Um sussurro gelado que parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Era uma voz que questionava, que zombava. Você acha que é melhor? Você com sua culpa antiga, com seu coração endurecido. A voz parecia conhecer cada canto escuro da alma de Eliana, cada falha, cada julgamento. Era um acusador, sutil, mas implacável. Eliana sentiu as mãos frias por dentro, a garganta seca. Ela tentava ignorar, mas o sussurro era insistente. Onde está a sua verdade agora? Se você acredita que a consciência continua, escreva "Eu acredito". Ela estava sozinha na sacristia, mas nunca se sentiu tão exposta. O cheiro de incenso parecia agora um veneno. Cada tragada, uma tortura. O que a voz dizia mexia com algo profundo. Aquela culpa de criança, o fardo invisível, a mancha que ela carregava. Tudo veio à tona. Ela se viu no espelho daquele julgamento silencioso. E o que viu não era bonito. Era o orgulho, a hipocrisia, a dureza de um coração que, em nome de uma fé, havia se fechado para a compaixão. Ela viu o seu próprio rosto, distorcido pelo cansaço e pela amargura, refletido no brilho polido da mesa de madeira que acabara de limpar. Eu achei que era o fim de sua jornada de fé, mas ela não sabia que estava apenas começando. Eliana sozinha, confrontada com seu próprio eu. O acusador ainda zombava. Ela sentiu o cheiro doce e enjoativo do incenso, o peso do ar. A raiva começou a ferver. Aquele santo de gesso, um símbolo mudo, parecia personificar tudo que ela julgava errado, tudo que sua fé rígida rejeitava. Ela o odiava por estar ali, por ser um lembrete constante de uma forma de crer que ela via como vazia, como idolatria. A fúria cresceu, quente e sufocante. Era uma raiva contra o mundo, contra a injustiça da culpa que carregava desde criança, contra a hipocrisia que via nos outros e agora, dolorosamente, em si mesma. Ela olhou para o Santo Antônio. O olhar dele, antes questionador, agora parecia compassivo. E isso a quebrou. Aquele santo, aquela figura, não tinha o direito de ter compaixão por ela. Ela não queria compaixão. Queria a verdade, a justiça, a anulação daquela mancha. Um som seco escapou de sua garganta. Ela sentiu o líquido amargo se formar na boca, pesado, quente. No impulso cego de desespero e revolta, ela cuspiu. O cuspe, denso e visível, atingiu o rosto de gesso do santo, escorrendo lentamente pela bochecha, sujando a imagem do menino Jesus em seu colo. O silêncio da sacristia se tornou um abismo. O ar ficou gelado de repente. Um frio que vinha de fora, mas que penetrava seus ossos. Naquele instante, o tempo parou. O cheiro de incenso sumiu. O som de seus próprios batimentos cardíacos ecoava nos ouvidos. Ela viu cuspe no rosto do santo, uma mancha grotesca, e sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo. O que ela tinha feito? Um ato tão vil, tão profano. Seu corpo tremeu. Eliana sozinha, confrontada com seu próprio eu. O acusador ainda zombava. Ela sentiu o cheiro doce e enjoativo do incenso, o peso do ar. A raiva começou a ferver. Aquele santo de gesso, um símbolo mudo, parecia personificar tudo o que ela julgava errado, tudo que sua fé rígida rejeitava. Ela o odiava por estar ali, por ser um lembrete constante de uma forma de crer que ela via como vazia, como idolatria. A fúria cresceu, quente e sufocante. Era uma raiva contra o mundo, contra a injustiça da culpa que carregava desde criança, contra a hipocrisia que via nos outros e agora, dolorosamente, em si mesma. Ela olhou para o Santo Antônio. O olhar dele, antes questionador, agora parecia compassivo. E isso a quebrou. Aquele santo, aquela figura. Não tinha o direito de ter compaixão por ela. Ela não queria compaixão. Queria a verdade, a justiça, a anulação daquela mancha. Um som seco escapou de sua garganta.
Ela sentiu o líquido amargo se formar na boca, pesado, quente. Num impulso cego de desespero e revolta, ela cuspiu. O cuspe, denso e visível, atingiu o rosto de gesso do santo, escorrendo lentamente pela bochecha, sujando a imagem do menino Jesus em seu colo. O silêncio da sacristia se tornou um abismo. O ar ficou gelado de repente, um frio que vinha de fora, mas que penetrava seus ossos. Naquele instante, o tempo parou. O cheiro de incenso sumiu. O som de seus próprios batimentos cardíacos ecoava nos ouvidos. Ela viu o cuspe no rosto do santo, uma mancha grotesca, e sentiu o choque elétrico percorrer seu corpo. O que ela tinha feito? Um ato tão vil, tão profano. Seu corpo tremeu. O frio agora era cortante, vindo de dentro e de fora. Ela sentiu o gosto metálico da vergonha na boca, um sabor amargo que não passava. O silêncio se tornou ensurdecedor, um vácuo que engolia cada pensamento, cada sopro. Os vitrais, antes coloridos, pareciam ter perdido toda a cor, cinzentos e opacos. O peso do ar era insuportável, como se uma montanha estivesse sob seus ombros. Ela caiu de joelhos, não em oração, mas sob o peso do que havia feito. Aquela era a sua verdade, um ato de puro desespero. Se entendeu o perigo do orgulho, comenta. O orgulho cega. No meio daquele abismo de culpa, algo mudou. Não houve um trovão, nem uma luz ofuscante. Foi um sussurro. Não uma voz audível, mas uma verdade que se implantou direto na sua mente, como se um pensamento não fosse seu, mas viesse de um lugar mais antigo, mais profundo. Era suave, mais firme, como um bálsamo gelado tocando uma ferida em carne viva. Sua perfeição não é o que busco. Sua humanidade quebrada, sim. A frase ressoou. Não havia julgamento no tom, apenas uma clareza que doía e ao mesmo tempo acalmava. Ela sentiu uma corrente de calor subir de seus pés, encontrando o frio cortante, e os dois se misturaram, criando uma temperatura amena, quase reconfortante. O cheiro de incenso retornou, mas agora era leve, quase adocicado, diferente do sufocante de antes. As sombras nos cantos da sacristia pareceram recuar, e uma luz suave, quase dourada, começou a preencher o espaço. O milagre não está em evitar a queda, mas em se levantar dela. Eliana sentiu as lágrimas escorrerem, quentes e abundantes, lavando o gosto metálico da boca, limpando a mancha invisível em sua alma. Aquela voz, aquela verdade, desmontava anos de crenças rígidas, de culpas infundadas. Ela não era o fardo, não era a mancha, ela era humana. E era exatamente nessa humanidade, nessa vulnerabilidade exposta, que a graça se manifestava. Aquele cuspe, um ato tão impensável, havia sido o catalisador, a fenda em sua armadura. Eu opero onde menos se espera, mesmo no que sua mente chama de errado. Essa foi a frase martelo. As palavras eram como um corte limpo, que separava o velho do novo. Eliana entendeu. Rendida, ela sentiu o veredito pesar, mas não como condenação, e sim como uma verdade libertadora. A clareza doeu, sim, porque expunha o engano de uma vida, mas trouxe uma leveza que ela nunca havia experimentado. Era como se o peso invisível de sua alma, aquele fardo denso, finalmente tivesse sido levantado. Se esta parte te alcançou, dá um like agora, para que eu continue. A sensação física de voltar foi gradual. O chão de pedra, antes frio e duro, agora parecia apenas chão. As luzes miúdas do dia voltavam a ter cor. O azul dos vitrais ganhava vida novamente. O murmúrio distante das ruas, antes abafado, retornou, mas de forma suave, como uma melodia calma. A consciência dela, porém, continuava pesando, mas de um jeito diferente. Não era mais o peso da culpa, mas o peso da responsabilidade de uma nova verdade. Ela havia sido quebrada, e naquele lugar profano havia sido refeita. Eu achei que era o fim de sua jornada de fé,
Mas ela não sabia que estava apenas começando. A sensação física de voltar foi gradual. O chão de pedra, antes frio e duro, agora parecia apenas chão. As luzes miúdas do dia voltavam a ter cor. O azul dos vitrais ganhava vida novamente. O murmúrio distante das ruas, antes abafado, retornou, mas de forma suave, como uma melodia calma. A consciência dela, porém, continuava pesando, mas de um jeito diferente. Não era mais o peso da culpa, mas o peso da responsabilidade de uma nova verdade. Ela havia sido quebrada, e naquele lugar profano havia sido refeita. Eu achei que era o fim de sua jornada de fé. Mas ela não sabia que estava apenas começando. Eliana sentiu os joelhos doerem no chão frio, mas a dor física era um alívio perto da dor da alma que a havia consumido. Ela olhou para o Santo Antônio, o cuspe ainda escorrendo pelo rosto de gesso. Não havia mais raiva. Não havia mais julgamento. Apenas uma profunda vergonha e, surpreendentemente, uma ternura inesperada. Ela estendeu a mão trêmula, pegou um pano limpo que estava em sua bolsa de trabalho, um pano macio e branco, e com delicadeza limpou a mancha. O toque do gesso era frio, mas o ato de limpar trouxe um calor ao seu peito. Era um ato de humildade, de reparação. Um cheiro suave de pano limpo se misturou ao incenso, criando uma atmosfera de paz. Se precisa romper com o engano, escreve: livra-me do engano. Ela não limpou por obrigação. Limpou com reverência, com um novo entendimento. O santo, antes um símbolo de idolatria, agora era um espelho da sua própria humanidade quebrada. Um catalisador para a sua verdade. O menino Jesus no colo da imagem parecia sorrir para ela. Um sorriso que antes ela não teria notado ou teria ignorado. A sacristia, com seus móveis de madeira pesada e seus cheiros antigos, não era mais um lugar de trabalho árduo e silencioso, mas um palco para um milagre pessoal. O ar estava leve. O peso finalmente se dissipou. Quando Eliana saiu da igreja, o sol da tarde a atingiu com uma intensidade que parecia nova. Não era mais o sol que apenas aquecia a pele, mas um calor que penetrava até os ossos, um abraço dourado. As ruas barulhentas do Brasil, com seus vendedores ambulantes e o cheiro de coxinhas fritas, pareciam vibrar com uma energia diferente. Ela via as pessoas correndo, cada um em sua luta, e pela primeira vez não sentiu o impulso de julgar. Sentiu compaixão. Uma leveza em seus passos, um balanço diferente. Ela sentia a textura do asfalto sob seus sapatos, o vento no rosto. Tudo parecia mais vivo, mais real. A primeira mudança prática veio na sua rotina. No dia seguinte, ao varrer os corredores, ela não sentia mais o peso da vassoura como um fardo. Cada movimento era um serviço, uma forma de honrar aquele espaço que, de alguma forma, a havia transformado. O cheiro de cera e desinfetante não grudava mais em suas roupas com a mesma densidade. Era apenas o cheiro do seu trabalho. Ela limpava os bancos de madeira escura, sentindo a textura lisa e fria, e imaginava as mãos que ali se apoiariam, as orações que ali seriam feitas. Não importava a fé, importava a humanidade. Em casa, sua família notou a diferença. Seu filho, que antes recebia um oi apressado e um abraço mecânico, agora sentia um abraço mais apertado, mais demorado, com um cheiro diferente, um perfume suave de paz. Ela não reclamou da louça suja na pia. Apenas lavou, sentindo a água morna em suas mãos, o som tranquilo da torneira. A cadência de sua voz mudou. As palavras, antes ásperas e curtas, agora saíam com uma melodia mais suave, mais paciente. Seu marido, um homem calado, notou o brilho diferente em seus olhos. Uma luz que havia se apagado há anos. Você está diferente, ele disse, a voz rouca, pela primeira vez em muito tempo. Sua devoção também se transformou. As orações, que antes eram listas de pedidos e confissões de culpa, agora eram conversas. Ela abria sua Bíblia,
sentindo o papel fino e o cheiro de livro velho. Mas as palavras pareciam saltar das páginas com um novo significado. Não era sobre regras rígidas, mas sobre graça, sobre compaixão, sobre um Deus que se manifesta onde menos se espera, até mesmo em um cuspe no rosto de um santo. Ela sentia um calor no peito ao orar, um calor que não queimava, mas aquecia. Se você está comigo até aqui, diga: a verdade liberta. Ela ainda teria que enfrentar a carta, a revelação que a esperava. Mas isso é uma história para a próxima vez. Aquele calor no peito de Eliana, um aquecimento suave que vinha da oração, não durou muito sem que Al o testasse. Alguns dias depois, numa tarde abafada, o carteiro tocou a campainha com uma insistência que a fez estranhar. Não era uma conta, nem propaganda. Era uma carta, um envelope simples, sem remetente visível, com seu nome escrito à mão, numa caligrafia elegante, quase artística. Ela sentiu o papel, a textura áspera e opaca do envelope entre os dedos, o peso inesperado que parecia carregar um segredo. De onde viria aquilo? Quem a enviaria daquele jeito, sem identificação clara, como um presente misterioso? Uma curiosidade gelada misturou-se à leveza recém-descoberta. Ela parou, hesitou. Seu coração batia forte. Abriu. Dentro, uma única folha de papel, dobrada com precisão. Tinha um cheiro sutil de lavanda, um perfume que arremetia a memórias distantes de infância, mas que não conseguia identificar a origem. A letra, a mesma do envelope, era clara e firme, preta sobre o branco imaculado. Começava sem rodeios, como se a pessoa que escrevia conhecesse a fundo a sua alma. Eliana, o peso da sua alma não é um fardo, mas uma promessa. Ela leu. Respirou fundo, o ar parecendo mais denso em seus pulmões. Leu de novo, a frase ecoando em sua mente. O ar, antes pesado de umidade, agora parecia rarefeito, como em uma montanha. O texto continuava, revelando coisas que ninguém, além dela e talvez a divindade, poderia saber. Falava da sua irmã doente, da febre que queimava e do medo gelado que sentiu aos 7 anos, da culpa que germinou e a acompanhou por toda a vida. Você acreditou ser a mancha, o erro, mas sua existência tem um propósito que transcende sua percepção limitada. Eliana sentiu um arrepio correr da nuca até os pés. Não era um arrepio de medo, mas de reconhecimento profundo, quase doloroso. Era como se a carta fosse um espelho, mostrando-lhe o que ela se recusava a ver, a verdade nua e crua de sua própria história. O papel tremia em suas mãos, quase rasgando. A carta explicava que o milagre não estava em sua perfeição inatingível, mas em sua humanidade quebrada. Que Deus, ou a força divina do universo, operava nas fendas, nas imperfeições, onde menos se esperava a presença do sagrado. Seu ato impensável, aquele cuspe de desespero, foi um catalisador, uma fenda em sua armadura abrindo caminho para uma verdade maior. O cheiro de lavanda se intensificou, quase como um abraço invisível, uma carícia perfumada. Ela sentiu uma lágrima quente escorrer pelo rosto, misturando-se à tinta da carta, que agora parecia pulsar com vida própria. Se você decide mudar hoje, comenta. Novo começo. Não era indignidade, mas escolha. Você foi escolhida para entender que a fé e a compaixão transcendem dogmas e símbolos. Que o amor verdadeiro não se prende a rituais vazios. As palavras eram um bálsamo para feridas antigas, um antídoto para a amargura que ela carregava há tanto tempo. A culpa, aquele fardo invisível que a esmagava, começou a se dissolver, como névoa sob o sol forte do meio-dia. A carta não era um sermão. Era uma revelação íntima, pessoal. Era a confirmação da voz que ouvira na sacristia. Um eco materializado em papel e tinta. Ela não estava sozinha. Nunca esteve. Se você valoriza relatos sem maquiagem, inscreva-se para caminhar comigo. A carta falava de um plano, um sentido para sua existência que não dependia de sua perfeição, de seu esforço para ser boa, mas de sua vulnerabilidade exposta, de sua capacidade de se render. O peso no peito, que havia diminuído nos últimos dias, agora sumiu completamente, substituído por uma leveza que a fazia sentir que poderia flutuar.
que o chão sob seus pés não era tão sólido. Ela sentiu o calor do sol entrando pela janela, aquecendo sua pele, e percebeu que aquele calor era diferente, não apenas físico, mas espiritual. Uma aceitação profunda que a envolvia. Era a graça. Ela não era indigna, mas parte de algo maior, de um propósito que a aguardava. A carta terminava com uma frase que Eliana nunca esqueceu, que se gravou em sua mente como um ensinamento eterno. Os milagres acontecem onde menos se espera, e a luz pode nascer da escuridão mais profunda, e a graça do ato mais impensável. Ela amassou o papel, não com raiva, mas com a força da emoção. O som seco do papel, sendo amassado e desamassado. Depois, o desamassou com carinho, como se fosse o tesouro mais precioso que já havia recebido. Aquele pedaço de papel, vindo do nada, era prova de que sua jornada de fé estava apenas começando de verdade. A antiga Eliana, presa na culpa e no julgamento, estava morrendo lentamente, e nascia uma nova Eliana. Mas a jornada de Eliana ainda guardava um último passo, uma decisão final que selaria essa transformação. Eliana, agora, sentia uma leveza nos ombros, um cheiro de terra molhada após a chuva forte. Essa nova Eliana não comprava por impulso. Não buscava preencher vazios com objetos que pesavam. Ela via o consumo com outros olhos, priorizando o essencial, valorizando o que nutria a alma, não o ego. O dinheiro, antes uma fonte de preocupação, tornou-se um meio para ajudar, para estender a mão. Ela começou a frequentar uma comunidade local, não para julgar, mas para servir. Sentia o calor humano, o som das risadas das crianças, o peso de um prato de comida que entregava a alguém com fome. Ela, que antes se isolava em sua culpa, agora se abria para o mundo, sentindo a textura da vida em cada interação, cada gesto simples. Mas e você? Você que me ouve até aqui, com seu coração apertado, com suas próprias culpas silenciosas, qual é o seu cuspe? Onde você tem rejeitado o milagre que espera por você, disfarçado no que sua mente mais repudia? O que você precisa limpar? Sua perfeição não é o que busco. Sua humanidade quebrada, sim. Se essa decisão é sua, escreve: Jesus, eu te escolho. Amanhã de manhã, quando o sol nascer e o cheiro de café invadir sua casa, Eliana sabe que a vida continua. Ela te daria 4 passos simples. Primeiro, leia uma passagem que fale de graça e não de julgamento. Sinta o peso das palavras. Segundo, faça uma atitude de serviço simples, um gesto de compaixão por alguém que você julgaria. Terceiro, renuncie a um julgamento antigo que você carrega sobre si ou sobre outra pessoa. Sinta a leveza. Quarto, converse com uma pessoa que você admira e compartilhe um pedaço da sua jornada. E se você quiser continuar desvendando esses milagres escondidos, essas verdades que transformam, eu te espero no próximo vídeo do Santo Antônio Milagres.